Olá, você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho. Este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com o primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, deputado estadual Daniel Oliveira, do MDB. Como está a atuação da nova mesa diretora da Assembleia Legislativa? Qual o papel do MDB nas articulações políticas para as eleições de 2026? Vamos falar sobre as principais bandeiras e projetos do deputado. Ainda, os planos do convidado para as eleições do ano que vem. Estas e outras questões a partir de agora no programa Política. Daniel Oliveira está no 4º mandato de deputado estadual. O convidado é presidente do MDB de Fortaleza. O entrevistado já foi primeiro secretário da Assembleia Legislativa do Ceará. Desde fevereiro de 2025, Daniel é primeiro vice-presidente da Casa. E é com o deputado estadual Daniel Oliveira que converso no programa de hoje. Deputado, muito obrigado pelo convite aceito. Seja muito bem-vindo aos estúdios da TV Otimista, ao programa Política. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Primeiro eu quero agradecer, Erivaldo, pelo convite. Agradecer a todo o grupo Otimista, ao nosso diretor Adriano, que é um grande amigo que tenho. E para mim é um prazer, a gente já acompanha o programa e aqui poder participar, conversar um pouco, falar um pouco sobre o que está acontecendo no Ceará, no nosso país e também sobre o nosso mandato, para que a gente possa cada vez mais atuar por Fortaleza e pelo estado do Ceará. Tá certo. Eu costumo dizer, deputado, que embora a gente faça uma síntese aqui no início do programa, para o público de maneira geral ter uma ideia do convidado, do perfil, mas eu sempre digo que ninguém melhor do que o próprio convidado para se apresentar. E eu queria pegar aqui um gancho. O senhor está no 4º mandato, tem aí em torno de 10 anos de mesa diretora e hoje é o primeiro vice-presidente. Nos conte um pouco, portanto, dessa trajetória do senhor até aqui. Bom, primeiro a política tem me dado alguns presentes, né? Eu já estou nesse 4º mandato, comecei muito novo, venho de uma família política, e dizia que não iria para a vida pública, disse isso durante toda a minha faculdade, estudos, vim morar muito cedo em Fortaleza, sou nascido em Lavras da Mangabeira, terra de muitos políticos, né? Nós temos grandes políticos do passado, do presente, que são nascidos em Lavras da Mangabeira, ou seja, uma terra que gosta de produzir pessoas para a política, digamos assim, e que ao longo desse tempo, desses 4 mandatos, sempre busquei, acho que sempre focar em, eu sempre digo que são os 3 S, saúde, segurança e seca, porque por ser filho do interior, eu sei a necessidade que temos de estar sempre buscando caminhos para que a gente possa fortalecer o combate à seca no interior do estado do Ceará. Saúde é algo que não se questiona, é o mais importante, é o que a gente sabe que é o mais urgente. Sim. Eu tenho no meu gabinete pessoas destinadas para tratar dessa questão da saúde, trabalho politicamente através de projetos para fortalecer essa bandeira da saúde e segurança pública. A gente sabe que é uma coisa que é essencial, é uma discussão sem fim, mas necessária para que a gente vá melhorando dia após dia. Nesse 4º mandato, já estou quase 10 anos também já na mesa, participando, fui primeiro secretário do ex-presidente Evandro Leitão, fui por diversas vezes segundo vice-presidente e agora, graças ao meu partido, ao governador Elmano, ao ministro Camilo, ao presidente do meu partido, o senador Eunício Oliveira, hoje sou o primeiro vice-presidente com muito orgulho e fizemos da Assembleia Legislativa a 4ª Assembleia mais transparente do Brasil. Isso é um feito da gestão passada que a gente está trabalhando para dar continuidade e avançar mais nessa transparência, que é, obviamente, uma obrigação de nós políticos com a sociedade. Entendi. A gestão do presidente Romeu, que tem o senhor na primeira vice,
está apontando em caminhos interessantes, inclusive capilarizando mais a Assembleia no seu entorno, na sociedade cearense. Isso aí tem, obviamente, que o perfil dele, mas também dos integrantes da mesa diretora, né? Com certeza, até porque o próprio Romeu, ele tem feito todas as quartas-feiras uma reunião da mesa. E tudo que é feito através da Assembleia está sendo pautado nessa mesa. Aproveitar até para elogiá-lo, porque a atitude quando você descentraliza o poder e escuta seus entes, você vai ter milhões mais de oportunidade de fazer com que os serviços da Assembleia, que muita gente no estado do Ceará ainda não conhece todos os serviços da Assembleia, sejam colocados à disposição da sociedade, que é o grande lance. O que é mais importante para nós, como Assembleia, é poder facilitar esse acesso à população, fazer com que a população participe mais do Legislativo cearense, até para que, como eu sempre digo também, através do nosso mandato, 90% de tudo que eu apresentei até hoje foi uma ideia, foi ouvindo alguém que me disse, que me passou um problema de um certo local. E aí disso nasce, obviamente, um projeto de lei, nasce um trabalho, nasce uma campanha, nasce ações para que a gente possa resolver esse problema. Mas só se sabe fazer isso ouvindo. E o presidente Romeu tem feito isso através das reuniões da mesa diretora. E a gente tem nós temos muitos projetos. Projetos de levar a Assembleia itinerante a todas as regiões do estado do Ceará. Como eu digo, facilitar esse acesso também de quem está no interior e não tem a facilidade de ter acesso a um parlamentar. Levando a Assembleia, a gente faz esse debate nas regiões. E também aqui em Fortaleza nós criamos na gestão passada o Vem Pra Leste. O Vem Pra Leste é os serviços da Assembleia, que aí vai de serviço como o CIAD, que nós temos, que é um centro de atendimento às crianças com a síndrome de Down e com aspecto autista, que a gente sabe que hoje é uma questão que precisa de um cuidado maior. Está muito presente, né? O estado do Ceará, salvo engano, é o terceiro estado com o maior número de pessoas que já estão laudadas com o espectro autista. Então, é necessário que a gente entenda que precisamos, nós como poder legislativo, que não é a nossa obrigação, digamos, constitucional, mas é nossa obrigação como político, por ter uma casa forte, como é a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, também de contribuir abrindo os serviços que nós temos na Assembleia para a sociedade. E aí, para isso, criamos o Vem Pra Leste, que faz com que a Assembleia abra os seus serviços para as comunidades de Fortaleza, para também facilitar o acesso a esses serviços da nossa casa, Assembleia Legislativa. Muito bem. Em cima disso que o senhor falou, deputado, é interessante notar como a Assembleia, ela acompanha, ela está conectada ao seu tempo, porque a Assembleia de 30 anos, de 40, de 50 anos, era algo mais fechado, mais formal, o acesso do público era mais dificultado. Hoje você tem eventos na Assembleia em que você encontra ali uma multidão, você fica assustado com a quantidade de pessoas, quer dizer que é a Assembleia que se conecta a seu tempo, das facilidades de comunicação, até de mobilidade, e isso faz parte de uma boa gestão também, né? Com certeza, eu acho que tudo isso vem disso, né? Primeiro, abrir as portas da Assembleia, para a minha visão, é algo muito importante, porque é fundamental a participação da sociedade, para que a gente possa ouvir as demandas. Ouvindo as demandas, nós vamos construir projetos de lei, nós vamos construir aquilo que vem de encontro à necessidade da população. E para isso é necessário que a gente faça isso. E a Assembleia, até mesmo como um conceito mais moderno, nós temos as galerias, nós temos toda uma estrutura para receber. A Assembleia tem muito, o acesso é fácil. Nós temos uma faculdade dentro da Assembleia, que ministra vários cursos e tem capacitado, formado muita gente aqui no estado do Ceará. Pouca gente sabe disso.
Ou seja, nós temos muitos serviços que é necessário que a gente abra para a sociedade e que divulgue. Exatamente. Um canal como esse, um programa como esse é importante para que a população entenda que lá na Assembleia tem como ter acesso a vários serviços, inclusive de saúde. Exatamente. E aqui, lembrando o auditório Murilo Aguiar, que deve ser um dos maiores e mais bem equipados do Estado, né? Para onde, inclusive, vão muitos eventos, né? Muitos eventos. A Assembleia hoje é dividida, na verdade, não só nas sessões que a gente participa. Tem as sessões que acontecem de terça a quinta. Tem as comissões técnicas. Tem as comissões técnicas que acontecem normalmente mais na parte da tarde, mas todo santo dia, de segunda a sexta, tem várias e várias sessões solenes. Isso. E aí são homenagens, são audiências públicas, são debates acerca de questões que são importantes, tanto para homenagear alguém que tem feito algo em benefício do nosso Estado, como para dar títulos de cidadão a pessoas que têm contribuído com a economia, com o nosso Estado do Ceará, como também para fazer, obviamente, essas audiências que são importantíssimas, que delas normalmente saem projetos que vem aí oriundo exatamente do pensamento da população. Entendi. Deputado, para quem não é familiarizado com o regimento da Assembleia, a figura do primeiro vice-presidente é para assumir na vacância previstas do presidente ou há algumas funções específicas do primeiro vice-presidente? Cada um na mesa nós temos funções específicas natural. É dividido para cada um. As atribuições, né? Eu fui na gestão passada do prefeito hoje, o prefeito hoje Evandro, fui primeiro secretário. O primeiro secretário é o tesoureiro da casa. E fui por 2 anos, porque os mandatos são de 2 anos, né? E você não pode ser reeleito para o mesmo cargo, então você tem que mudar. E nesta gestão eu sou o atual primeiro vice-presidente. O presidente Romeu teve há poucos dias acompanhando o governador Eumano a uma viagem para a China, uma viagem muito interessante, que trouxe várias novidades importantes para o nosso Estado. E neste momento eu assumi agora recentemente, pela primeira vez, a presidência da nossa Assembleia Legislativa. E isso para mim é uma honra, uma glória, porque quem faz vida pública quer cada vez mais estar crescendo, mas claro que no meu patamar de primeiro vice, exerci por alguns dias, entreguei do mesmo jeito ao presidente, sem nenhuma mudança, mas com certeza essa é a função, digamos, primordial do primeiro vice, né? É a mesma coisa de um vice, de um governador, de um prefeito. Porém, nós temos, porque nós temos um mandato que está em execução, nós temos também um mandato de mesa que temos obrigações, e aí vai de questões em relação aos funcionários da casa, administrativo. São várias questões que cada um da mesa tem a sua responsabilidade. Entendi. Deputado, agora há pouquinho o senhor falou dos 3 S's, né? Saúde, segurança e seca. Enfim, a sequência aqui é o de menos. Como é que estão esses 3 S's no estado do Ceará? Olha, nós tivemos, vou começar de baixo para cima aqui, porque na verdade na seca nós tivemos um ano bem complicado. Nós temos regiões que choveu bem e temos regiões que não choveu nada. Lendo hoje, mais cedo, eu vi que tem 6 açudes no Ceará que estão no 0. Então, assim, isso são açudes que abastecem cidades. Então, nós vamos ter problema esse ano, que eu tive a oportunidade recentemente, numa viagem com o governador, de tratar alguns assuntos desses, inclusive as cidades no interior que já estão colapsadas em relação à seca, e que nesta viagem o governador já autorizou ali aquelas adutoras de engate rápido para poder atender e não deixar aquela população passar por momentos mais difíceis em relação à falta de água. Mas em outras regiões nós estamos sofrendo e já estamos trabalhando, porque esse é o papel, principalmente nosso, do Legislativo, de acompanhar o que está acontecendo lá e levar o governo do Estado para achar a solução para isso. Acredito que, diante do sentimento que tem
o governador do estado do Ceará, por ser do interior também, sabe que é necessário. Aqui, só para eu entender melhor, então nós temos um histórico hídrico delicado. Esse ano ficou ali mais ou menos pela média, mas o problema não é Nós nem ficamos esse. bem abaixo da Bem média. abaixo da média. E aí tem o agravante de esses reservatórios serem mal distribuídos, digamos assim, na geografia do estado. É mais ou menos isso? O problema eu não diria isso, porque, na verdade, nós estamos criando, tem uma certa razão, mas nós estamos criando hoje um sistema, que é o eixão das águas, o cinturão das águas, que vai fazer com que praticamente todas as regiões do Ceará tenha uma corrente de água através desses canais que vai abastecer. Mas tem esses buracos, esses municípios? Tem. Hoje nós temos em várias regiões. Pouco, né, por exemplo. Tem região, vou ser aqui mais específico, numa cidade, que a cidade choveu bem, mas um distrito não. E o distrito é abastecido através de um outro açude, de um outro sistema de abastecimento. Então, o Estado ele tem diversas questões, porque nós temos problema em relação a quadra invernosa, a quantidade de água, de milímetros que nós temos aqui nesse período, e esse ano foi muito aquém daquilo que nós necessitávamos. Viemos de bons anos e nós temos um grande pulmão para poder abastecer, digamos, esse eixão, esse cinturão das águas, que é o Castanhão. Que o Castanhão, eu faço questão de enaltecer a figura do ex-presidente da Câmara, chamado Paes de Andrade, que quando anunciou o Castanhão foi tido como um louco, foi criticado pela imprensa nacional, sofreu duras penas por ter feito isso, e hoje é o grande pulmão do estado do Ceará, é o Castanhão. Então, aqui eu não poderia deixar de fazer esse registro. Que é da lavra dele, né? Vamos para o outro S, escolha aí, segurança ou saúde? Olha, a saúde eu tenho que destacar ações que são fundamentais e que vem acontecendo no Ceará através deste programa que o governador lançou das cirurgias eletivas, que esse programa é um programa muito interessante. Mais de salvo engano, 100 mil cirurgias já foram feitas e muitas cirurgias estão acontecendo para zerar o programa. Eu tenho muita atenção a esse fato porque a gente sabe que é um fato muito sensível, que nós precisamos de investimentos maiores, mas nós também temos investimentos que aconteceram no passado e estão acontecendo no presente. E aqui eu destaco o Hospital da UES, que são um hospital de 813 leitos e que vai, com certeza, fortalecer a saúde da nossa capital e do interior também. E também lembrando a política que eu julgo acertada do ex-governador Cid, que começou o processo de interiorização dos hospitais regionais, né? Isso é fundamental, porque descentralizar a questão que todo o interior, nasci na cidade do interior, e todo o município do interior queria uma ambulância para levar a população. A gente circulava por BR, a gente encontrava demais ambulâncias, né? Hoje menos. A gente encontra, mas muito menos. Muito menos, porque existem os hospitais regionais, Sobral, Xeramubim, Limoeiro, Juazeiro, e isso descentralizou, porque esses hospitais, como eles têm uma capacidade de fazer cirurgia, eles têm uma capacidade de poder atender na demanda que é mais específica, isso vai diminuindo a capital e desafoga a Fortaleza. Exatamente. Deputado, a gente vai chegar agora no final do primeiro bloco do programa de hoje, vamos fazer um rapidíssimo intervalo, a gente deixa aí o terceiro S de segurança pública para daqui a pouquinho, tá bom? Portanto, daqui a pouquinho, rapidíssimo, a gente segue o papo com Daniel Oliveira, deputado estadual, presidente do MDB aqui de Fortaleza. Já vamos falar sobre política partidária aqui conosco no programa Política na TV Otimista. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho e a gente recebe Daniel Oliveira. Ele é deputado estadual, é presidente do MDB aqui em Fortaleza e também está na internet. Como é que faz para lhe encontrar no Instagram, deputado? Olha, o meu Instagram, tanto o Instagram como o Facebook, as redes sociais é unificada no mesmo nome.
DEP, Daniel Oliveira. Daniel tem 2 N's. Então é DEP Daniel Oliveira com 2 N's, sem o ponto do DEP. Sim. Então é muito fácil. Eu costumo dizer, Erivaldo, que as redes sociais hoje é a porta de comunicação mais rápida. E eu mesmo respondo o meu Instagram e fico ali, às vezes, discutindo, o que eu digo no bom sentido, conversando com as pessoas, principalmente questões de localidades, e isso eu gosto disso, porque essa é uma ferramenta que hoje nós temos de poder interagir com a população de uma forma mais rápida. E alimenta o mandato, né? Alimenta ali as demandas. Não tenha dúvida. Até porque, como eu disse no início, 90%, creio que 90% de todos os projetos, e olha se somar os mandatos, eu sou o deputado que mais apresentou o projeto e requerimento da Assembleia. Durante talvez os 8, 9 anos primeiros seguidos, eu fui todo ano o deputado que mais apresentou projeto e mais aprovou. Né? Não é só apresentar e aprovar. E isso se dá porque eu sou realmente aberto. Eu acredito no diálogo, eu acredito que você só forma uma opinião se você ouvir a todos. Se você ouvir só uma ala, você vai formar opinião, mas eu creio que não seja a opinião adequada, porque é necessário que você escute a população. E é necessário que você escute alas diferentes, da direita, da esquerda. Não ter receio de ouvir quem pensa diferente, por exemplo. De forma alguma, até porque eu sou MDB. E o MDB é exatamente esse ponto de equilíbrio. Nosso partido, esse nome, esse ponto de equilíbrio, até uma frase que a gente fala muito dentro do partido. Porque a nossa ideia não é esquerda ou direita, até porque acho que isso não faz bem ao Brasil, essa divisão. Eu sempre digo que o que for bom é o que tem que ser bom. Se é bom e nasceu de um programa que de repente a direita lançou, é excelente. Se for bom e nasceu de um programa da esquerda, é excelente. Exatamente. Então eu não tenho essa questão ideológica. É claro que eu acredito que o Estado é importante para diminuir as desigualdades sociais. Só o Estado pode fazer isso. Então eu acredito na força do Estado, mas acredito que estou no partido correto. Entendi. Que é um partido, digamos, moderado. Tem muito bom senso, né? De centro, e que independente de onde nasceu a ideia, se for boa, eu abraço. Então, minhas redes sociais estão abertas. Eu vou repetir, aqui é DEP Daniel com 2 N's Oliveira, e estou lá à disposição para ouvir e também, principalmente, para receber sugestões, porque sugestão é importante para alimentar o nosso mandato. Muito bem. Antes do intervalo, a gente disse que iria falar sobre segurança pública, mas eu vou segurar um pouquinho para a gente pegar aqui o mote do senhor e falar sobre alguns projetos, não todos, que não vamos ter o tempo suficiente, mas destacando alguns projetos que viraram lei, que hoje é uma realidade que talvez até muitas pessoas não conheçam, não saibam. A gente começaria por quais, deputado? Olha, eu vou voltar para o gancho da segurança. Pois não. Um ponto que eu debato muito na Assembleia, e eu acho que nós temos que fortalecer cada dia mais, é a segurança da mulher. Nós sabemos que os índices de violência contra a mulher têm crescido muito nesses últimos anos. E, infelizmente, é uma prática que nós temos que buscar mecanismos, principalmente projetos de lei, endurecer a legislação, para que a gente possa diminuir o que vem acontecendo, principalmente esses feminicídios. E eu tenho 3 projetos que eu julgo muito importantes, que alguns já foram aprovados, outros ainda estão em tramitação na Assembleia, mas num debate que é importante a gente ter com a sociedade. Destaco aqui uma lei que até coloquei o nome de uma prima minha, que se chama Lei Mariana Tomás de Oliveira. A Mariana, ela foi estuprada e assassinada, fazia medicina numa cidade chamada Cajazeiras, que faz fronteira com o estado do Ceará, e ela foi estuprada e pelo namorado. Ela namorou com uma pessoa
que não tinha acesso de saber quem era aquela pessoa, e essa pessoa, na época, com 20, salvo engano, 25, 26 anos de idade, já tinha 11 passagens pelo Maria da Penha. Então, ou seja, era alguém que já cometia esse tipo de reincidente crime. Demais. Reincidente. Mas, infelizmente, ela não tinha noção de com quem ela estava ali se relacionando e terminou de uma forma trágica, que não só morreu ela. E aí como que o projeto toca nesse ponto? É exatamente isso. Esse nosso projeto, ele busca exatamente pegar essas pessoas que têm passagem pelo Maria da Penha e dar a oportunidade das pessoas consultarem, divulgar esses nomes, para que essas pessoas possam ter a informação de com quem está se relacionando e de qualquer pessoa. Vai contratar uma pessoa, eu vou checar se tem passagem pelo Maria da Penha. Então, assim, eu acredito que é mais uma forma que nós vamos ter de inibir essa prática aqui no estado do Ceará, dando publicidade aos nomes dessas pessoas que cometem crimes violentos contra as mulheres. Eu acho que isso é um projeto de lei interessante. Muito Na área importante. da segurança também, em relação a essa questão, nós apresentamos um projeto de lei que já foi aprovado, já estão nos bares, nos restaurantes de Fortaleza, que é, digamos, o mecanismo, o caminho, se dentro de um restaurante acontecer qualquer prática de violência contra a mulher, quais os caminhos a percorrer. Então, existe hoje um cronograma, um número de telefone, de como ligar, de como agir nesses momentos. E os garçons, os donos de restaurante, eles são hoje capacitados por essa lei, eles são informados através dessa lei de como agir nesses momentos. Mais uma forma que a gente busca, obviamente, de quando acontecer isso dentro de um restaurante, que infelizmente é uma prática que acontece muito, e a gente tem ali como e orientar como esses garçons, como essas pessoas têm que reagir. Porque por muitas vezes, se reagir com violência, vai complicar mais. Mas se ele tomar o passo a passo, diante dessa nossa lei, vai tomar as medidas corretas. Entendi. E também, na área da segurança também contra a mulher, também nós criamos um aplicativo Maria da Penha. O aplicativo, através de um projeto de lei de nossa autoria, que esse aplicativo ele serve para que as mulheres possam fazer denúncias através desse próprio aplicativo e pedir até lá mesmo medidas protetivas contra agressores para evitar de que, para não ter que ir, de repente, no hospital, na delegacia da mulher. Então, através do próprio aplicativo, ela consegue fazer até mesmo o pedido de medida protetiva. É mais ágil e mais seguro mais também. ágil, mais seguro, e ela faz isso sem precisar sair de casa. Por muitas vezes a gente sabe que, diante de uma violência doméstica, aquela mulher ela não tem condição de ir à delegacia, mas através de um aplicativo, ela consegue fazer o pedido de medida protetiva e, por muitas vezes, salvar ali a sua vida. Entendi. Aí, dessa grande safra legislativa do senhor nesses mandatos, fora dessa área da segurança, nós teríamos outros pontos a destacar? Olha, eu vou buscar aqui os mais novos. No quarto mandato tem muita coisa que tivemos a oportunidade de apresentar, mas eu destacaria de um projeto que eu acredito que tem tido uma boa repercussão, que são os projetos que a gente tem cuidado. Primeiro, transformar em PCD as pessoas que sofrem com fibromialgia. PCD é a pessoa com deficiência. Com deficiência. A fibromialgia hoje, ela é uma doença que ela causa... O pior sintoma dela é a dor. E muita gente sofre com fibromialgia e ela não consegue fazer praticamente nada porque a dor, ela é o principal sintoma. E muito intensa, diz. E é uma dor intensa. E os portadores de fibromialgia hoje não são reconhecidos como PCD, e as pessoas ainda conhecem pouco dessa doença. Então nós criamos aqui, primeiro apresentamos um projeto, esse ainda está em debate na Assembleia, mas logo vamos aprovar, que é transformando as pessoas que sofrem com essas dores de fibromialgia em PCD, até para dar direito a elas aos direitos que o sistema do PCD já dão direito a essas pessoas. E isso, obviamente, acredito que vai fortalecer. Um outro projeto que nós temos
é a redução do ICMS para a compra dos remédios em relação aos pacientes de fibromialgia. As pessoas já têm dificuldade de trabalhar em relação às dores que são agudas. E você tem ali um desconto na compra do remédio para isso, no ICMS, que é onde eu posso legislar, sim. Eu acho que é interessante, é fundamental. Dá mais dignidade. Dá mais dignidade, uhum. Dá mais condição, alivia o bolso, né? Uhum. Até mesmo porque o tratamento não é barato. E você dá visibilidade a uma causa, que na verdade é uma causa, né? Dá visibilidade a uma causa, até mesmo porque também tem um projeto em relação à fibromialgia. Quando eu me agarro numa coisa, eu me agarro para valer. Tá certo. E tem um projeto também interessante que é para que essas pessoas, no tratamento, elas tenham o passe livre. Uhum. Para que elas tenham condição de andar de ônibus, para ir fazer o tratamento. É claro que isso tem que ter um acompanhamento, sim. Mas que essas pessoas também tenham o direito de ir sem ter o custo da passagem. São meios que a gente busca, obviamente, para trazer um pouco mais de conforto a essas pessoas que sofrem com fibromialgia. Muito bem. Agora sim, falando sobre segurança, qual o panorama que o senhor vê hoje dos desafios, dos avanços, enfim, do governo do Estado, né, para com o enfrentamento à criminalidade, até do ponto de vista do que a Assembleia tem feito, né, para ajudar o governador? Olha, assim como esse grupo, eu sou otimista. E eu acredito que nós estamos vivendo hoje um momento muito importante em relação à segurança pública. Nós estamos discutindo o Plano Nacional de Segurança Pública, que é um debate que se debate. Hoje nesse debate está a unificação de polícia, tem várias questões, mas principalmente um fortalecimento das forças de segurança. Isso está num debate muito acalorado. Hoje, lá na PEC da Segurança. Na PEC da Segurança, lá em Brasília, e que nós estamos replicando aqui para o estado do Ceará. Até porque, quando terminar essa PEC da Segurança, ela não vai obrigar os estados. Os estados vão ter que fazer sua própria legislação. Então, nós já estamos aqui nesse debate, já criamos agora recentemente uma frente parlamentar, no qual fiz questão de fazer parte, para que a gente possa debater isso, escutando todas as polícias do estado do Ceará, seja ela Polícia Civil, Militar, o Corpo de Bombeiros. É importante que a gente faça um debate com as forças policiais para a gente entender de fato quais são os maiores gargalos, porque todo mundo fala sobre segurança pública, mas até agora ninguém apresentou o ponto correto que vai fazer de fato a mudança que todo mundo espera. E eu não acredito em Salvador da Pátria que vai trazer com uma canetada e vai resolver o problema. Não acredito nisso. Escuto muitos discursos em relação a isso, mas jamais me aproveitaria de uma causa que eu acredito que é tão sensível, que é tão importante, para tratar isso com uma frase apenas. Eu acho que segurança pública se faz discutindo com as forças policiais, discutindo com a sociedade, criando frentes para que a gente possa, através dessa PEC da segurança pública, fortalecer as polícias, fortalecer os caminhos, aumentar as penas de crimes hediondos. Nós temos que discutir no Brasil aumento de pena. Não faz sentido nós termos um limite de 30 anos para crimes cruéis contra criança, contra idoso, contra mulher. Eu sou a favor de rediscutir o nosso Código de Processo Penal para endurecer as penas, principalmente de crimes hediondos contra quem não pode se defender. Acho que muito tem a se debater, principalmente não só com as polícias, mas também com o Poder Judiciário participando efetivamente dentro. Aquela história, a polícia prende, a justiça solta, é meio complicado, né? É um debate que tem que ser caloroso, que tem que discutir, que tem que ter a participação do Tribunal de Justiça, porque é essencial. Para se fazer segurança pública, nós precisamos muito da participação efetiva da Justiça. É claro que nós
temos aqui no estado do Ceará um Tribunal de Justiça que dialoga muito com o governo do estado, que tem um bom relacionamento. Isso é fundamental para se discutir segurança pública, mas também é essencial de que a gente fortaleça esse debate, de que a gente possa ouvir, porque só vai construir um plano que vai trazer de fato um benefício para o nosso estado se conseguir, como fez o Camilo na pandemia, juntar todos os entes que são responsáveis por segurança e que querem, obviamente, uma mudança no mesmo lugar para fazer um debate franco, aberto, e não um debate fechado com as coisas já resolvidas, para que a gente possa fortalecer. Mas estou com muita fé, estou muito otimista em relação a essa PEC da segurança. Muito bem, deputado, ficou bastante claro. A gente vai fazer, o bloco foi rapidíssimo, né? Passou muito rápido, a gente vai fazer mais um intervalo. Daqui a pouco a gente vem com o terceiro e último bloco. Eu gostaria de antes, o senhor repetir para quem não anotou ainda, como que ele encontra nas redes sociais. Para nos encontrar nas redes sociais, será um grande prazer fazer essa conversa. É o DEP Daniel com 2 N's Oliveira, DEP Daniel Oliveira. Muito bem, deputado. Vamos fazer, portanto, um rapidíssimo intervalo. Daqui a pouco estaremos de volta com o terceiro e último bloco do programa de hoje. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Política de hoje. Você acompanha a TV Otimista, aqui o programa Política com Erivaldo Carvalho. A gente recebe hoje Daniel Oliveira. Ele é deputado estadual, está no 4º mandato, é primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa, é do MDB, presidente do partido aqui em Fortaleza e também está na internet. Para quem não anotou, será possível que não anote agora, né? Vamos lá. Como que ele encontra no Instagram? Com certeza, um grande prazer, como eu disse. É DEP Daniel com 2 N's Oliveira. DEP Daniel Oliveira. Todos que quiserem passar sugestões, críticas, estou sempre aberto ao debate e ao diálogo. Muito bem. Deputado, como é que está o MDB de guerra? Olha, nosso partido, nós temos hoje no Ceará a vice-governadora, Jade Romero. Politicamente, nós somos hoje 3, com os suplentes que assumiram, somos 4 deputados estaduais e temos 2 deputados federais, que é o deputado Eunício Oliveira e o deputado Yuri do Paredão. E já estamos nessa luta, nessa discussão para 2026. A política ela não para, ela é instantânea, ela é diária. E o partido já começa a fazer os seus encontros, começa a debater com as lideranças, com os prefeitos, como o próprio Eunício, que é o nosso presidente do MDB, destaca, não só do nosso partido, mas de outras agremiações. É importante expandir esse debate, esse diálogo, até para que a gente possa fortalecer o partido, fortalecendo as nossas bandeiras, com candidaturas, já pensando em 2026. Queremos aumentar o nosso número de deputados estaduais, queremos aumentar o nosso número de deputados federais e queremos, como já participamos, participar também da chapa majoritária do ano que vem, para que a gente possa fortalecer o nosso partido e, de repente, trazer aí novidades que venham do novo e novidades que a gente possa trazer de volta à tona, pessoas que jamais poderiam ter saído da vida pública, que querem voltar. E o MDB ele concentra tudo isso, porque é um partido histórico, um partido que Fortaleza sempre teve um grande respeito. E aí, diga-se de passagem, nós nunca vamos esquecer quem tem já um pouco mais de idade, de Juraci Magalhães, que foi um grande prefeito da nossa capital e fortaleceu muito o nome do nosso partido, do MDB. E interior adentro também nós temos muitos prefeitos, muitos vereadores e já estamos nessa discussão para fortalecer
para o ano de 2026. O MDB tem um crédito muito grande com o Brasil, porque o Brasil deve muito ao MDB, né, no processo de redemocratização, no processo de avanços sociais, né, e pouca gente sabe, eu acredito, mas é o partido que, se não tiver a maior quantidade de filiados, passa bem perto, né? É um partido é o que tem mais filiados, né? Nós temos hoje 750 prefeitos no Brasil, nós temos, salvo engano, são 9 senadores, nós temos quase 50 deputados estaduais. Federais, perdão. Estamos fazendo essa discussão, somos o maior número de deputados estaduais do Brasil. Estamos fazendo essa discussão agora, que hoje tem esse debate sobre federações. Sim. E nós estamos em debate para federar com o Partido Republicanos, que era o antigo Partido PR. E o MDB, como você mesmo disse, Arivaldo, é um partido que nós devemos muito a ele, nós Brasil. Sim. Porque é o pai da democratização desse nosso país, lutou com unhas e dentes aí, nós lembramos da imagem de Ulisses Guimarães, de Paz de Andrade, de tantos outros heróis, Mauro Benevides, de tantos outros heróis que lutaram por essa democratização. Inocêncio Oliveira também, né? Lá do Rio Grande do Sul. Inocêncio Oliveira e tantos outros. Nós temos grandes nomes da política nacional, do MDB, que defenderam com unhas e dentes a democratização do nosso país. E isso nos traz aquilo que é mais importante hoje, que é a democracia. Às vezes as pessoas não fazem alusão à importância que tem o nome democracia. E democracia, eu acho que é a coisa mais importante, você ter o direito de falar, você ter o direito de se expressar, você ter o direito de exigir. Isso é fundamental. O voto livre, né? O voto, a maior ferramenta que existe na política é o voto. E cada um só tem um. Tanto faz eu como governador, como presidente da República, como o cidadão que nos assiste, todos nós só temos um voto. E esse voto é o que transforma, é o que muda, é o que elege, é o que escolhe. E através dele é que a gente faz com que essas políticas aconteçam. Mas o MDB é um partido importante, querido no nosso estado do Ceará, querido no Brasil, e que tem, como falei no início do programa, tem essa veia moderada. Sim. Tem esse sentimento de entender de que o que for bom para o Brasil, independente de onde nasceu, nós vamos abraçar. Por falar em democracia e em voto, o deputado Eunício Oliveira é pré-candidato ao Senado, que já presidiu o Congresso, inclusive. Como é que está essa conversa a preço do dia? Qual seria o diagnóstico, o deputado? Olha, eu costumo dizer o seguinte, eu gosto de fazer uma pergunta à população. O que é que você espera de um político? O que é que você espera do seu representante? Que ele traga benefício, que ele defenda o nosso Estado. Entenda as dores do povo, né? Como se fala. Para falar do Eunício, eu vou falar do homem que mais trouxe recurso na história do Estado do Ceará. Somados são mais de 11 bilhões de reais. Quem está aqui em Fortaleza está vendo o metrô sendo construído. Quem colocou os recursos para o metrô estar em construção foi o Eunício, na época, 3 bilhões de reais. A Transnordestina, que é tão importante para o Porto do Pecém, para escoar a produção do Estado do Ceará, para finalizar, precisou de recursos. O Eunício era presidente do Congresso e destinou, na época, pela sua força, através do presidente, que era Michel Temer, 630 milhões de reais para a conclusão, para incrementar e para poder fazer aí, que até hoje ainda está em execução, a Transnordestina. A transposição do Rio São Francisco foi outro recurso importante trazido à época para completar ali, quando faltava o dinheiro, ele trabalhava, liberava o recurso, que é a transposição do Rio São Francisco, que vai resolver o problema da seca do estado do Ceará. Quando o eixão, o cinturão das águas estiver pronto, com a água que está vindo, que vai perenizar o rio Salgado, que entra no Jaguaribe e vai chegar nesse eixão e vai aí diminuir bastante o problema em relação
a falta de água do nosso estado do Ceará. Então, eu gosto de falar essa frase. O que é que você espera de um político? Aqui ele traga obra? Pois o Eunício foi o cara, o cidadão, e nós temos grandes nomes da política do estado do Ceará, no presente e no passado, mas o Eunício tem esse crédito de ser o cidadão que, quando o senador colocou recurso nos 184 municípios do estado do Ceará, sem distinção se era do PT, do PSDB, do PSB, não interessa. Os 184 municípios, talvez tenha sido o seu grande erro, de não ter divulgado tanto o que fez pelo estado do Ceará. E hoje faz uma falta tremenda ao estado, porque nós temos 3 senadores, mas o Eunício faz falta porque nós perdemos aquele poder que nós tínhamos no passado de solucionar as coisas urgentes. E senador, cada estado só tem 3. Eles são equilibrados para poder equilibrar a força de defesa do estado. O senador, na sua função, digamos, constitucional primordial, é defender o estado. E nós perdemos muito quando nós perdemos o Eunício, porque nós perdemos um presidente do Congresso Nacional. Nós perdemos uma força que hoje nós estamos vendo aqui o estado do lado, a Paraíba, com o Hugo Mota, presidente da Câmara, que é presidente da Câmara, e a gente já vê obras importantes chegando na Paraíba através da força que uma cadeira como aquela traz para o seu estado. E nós perdemos naquele momento isso. Por isso, e por termos nos nossos quadros do nosso partido um nome tão forte, você estou na cadeira de presidente da República, já foi ministro, já foi senador, nós temos nos nossos quadros o nome do deputado Eunício. Então, não faz sentido para nós, MDB, fazermos um debate de chapa majoritária sem falarmos na posição que talvez nosso partido, com um sentimento unificado, mais pensa nesse momento, que é a cadeira do Senado Federal. E eu acredito que isso, de uma forma muito tranquila, que será conduzido, claro, no momento oportuno, no momento correto. Esse é um ano de muito trabalho, é um ano que nós temos que fortalecer o nosso Estado, principalmente diante das dificuldades que nós já vivemos, mas a política ela não espera para o amanhã. A política ela é diária e nós não podemos perder a oportunidade de termos uma pessoa que conhece os caminhos de Brasília. Quem já foi deputado federal, quem conhece um deputado federal, sabe que os caminhos de Brasília são diferentes. Você precisa, de fato, lá em Brasília, ter força. Exato. Em Brasília não se consegue as coisas para o Ceará pedindo. Você tem que ir lá e praticamente tomar, conquistar. Brasília é diferente, digamos, da política local. O jogo é mais duro, né? O jogo é muito mais bruto. Então, nós precisamos de alguém de peso, que tenha nome, que tenha condição, que conheça os ministros, que tenha essa relação, para poder conquistarmos coisas para o Ceará. E hoje nós temos essa lacuna. Exatamente. Acho que o Estado perdeu muito, eu não falo pelo meu parentesco com o Eunício, eu falo por números. A gente é testemunha disso, eu já estou aqui com alguns cabelos brancos nessa jornada profissional e conheço o trabalho de Eunício Oliveira de perto e eu sei que ele faz a diferença, ele fez a diferença enquanto senador, né? E Brasília é muito isso, né? Você tem que saber com quem falar, conhecer os canais e nisso aí, na cena brasiliense, o Eunício tira de letra, né? Você tem que fazer uma conta que Brasília tem hoje 513 deputados federais, tem 81 senadores, todos lutando para levar para o seu estado. Então, se você não tiver força, se você não tiver prestígio, você não vai conseguir levar. Se não conhecer os canais, né? Se tiver os canais, você não vai conseguir trazer aquilo, ou o Estado vai viver com aquilo que já está, digamos, na programação. Exato. Cada deputado federal tem o seu quinhão de emendas, seu senador tem o seu quinhão de emendas, mas vive naquela barreira. Para ultrapassar essa barreira, é a barreira do crescimento. É onde você traz uma oportunidade nova para o seu estado, que não está na programação,
E isso o Eunício fez muito bem, porque Exato. conseguiu, ao longo do seu mandato, mas principalmente quando foi presidente do Congresso, trazer esses 11 bilhões, e são obras inúmeras. Para Fortaleza, pouca gente sabe, mas o Eunício liberou mais de R$ 1 bilhão para a época... Para a gestão de Fortaleza. A gestão de Fortaleza, que esse bilhão possibilitou a construção da beira-mar de Fortaleza. Foi oriundo deste dinheiro, deste recurso, mais de R$ 1 bilhão que foi liberado. Beira-mar de Fortaleza, o Vila do Mar, que você pega ali, é a continuidade da beira-mar, que pega toda aquela região ali da Regional 1, e tantas outras obras importantes, como eu destaquei, o metrô de Fortaleza, que quando estiver em operação, vai ser um alívio para o trânsito da nossa capital. Então, assim, são obras que pouca gente sabe que foi aí oriundo de um trabalho à época, senador Eunício Oliveira. Por isso que nós, como partido, não podemos nos dar o luxo, e nós como Estado, não digo só como partido não, digo como Estado, não podemos nos dar o luxo de não termos uma pessoa com tamanho e a grandeza de poder conquistar algo tão importante, coisas tão importantes para o nosso Estado. E outro detalhe é que nessas conquistas financeiras, orçamentárias, etc., você tem um elemento fundamental para os estados, que é o fato de que cabe ao Senado a aprovação de operações de crédito com o exterior, ou seja, quando um Estado quer fazer um financiamento, um empréstimo, etc., o Senado tem de autorizar. E eu lembro de casos em que caiu na mesa do Eunício, resolveu de um dia para o outro. O Eunício atuava rapidamente. Exatamente. Ele fazia com que coisas que normalmente demoram um ano acontecessem uma semana. Engavetado e tal, etc. Acontecesse uma semana. O Eunício pegou o Funcaju. Nós temos uma grande produção de caju no estado do Ceará. Existia um fundo disso, estava há 14 anos engavetado. O Eunício entrou, puxou, tirou da gaveta, aprovou. Existia uma discussão histórica para poder reconhecer a profissão de taxista. Taxista, uma profissão tão importante, não era reconhecido. Eles botavam na carteira profissional motorista. Não colocava como taxista. Categoria profissional, né? O Eunício foi lá, puxou para si e aprovou. Negociação de dívida de trabalhadores. Esta talvez seja... É a lei Eunício Oliveira? Esta talvez seja a maior obra que o Eunício fez. A lei Eunício Oliveira, apelidada à época, ela é a lei que renegocia as dívidas do pequeno agricultor com o Banco do Nordeste e com instituições financeiras. Né? A pequeno modo, um exemplo rápido, o cidadão pegava um empréstimo, plantava, comprava seu animal, seus animais para produzir, vinha a seca, perdia aquilo ali, o banco vinha e tomava a terra desse cidadão. Esse cidadão ficava sem a terra, sem produzir, e o banco cada vez mais rico. Sem ter com quem pagar, inclusive, né? Não pagava porque não tinha a produção para pagar, o banco vinha e tomava. O Eunício, escutando isso, numa entrevista na Rádio Sertões, lá em Mombaça, no Ceará, um cidadão foi e contou a história para ele. Eunício, me ajude a pagar o meu empréstimo. O Eunício disse, se eu pagar o dele e os outros, vou fazer um projeto de lei. E fez esse projeto de lei, foi 27 vezes bater na porta do presidente Lula para pedir a aprovação desse projeto. Ele encheu tanto o saco do presidente... Que, aliás, são muito próximos, né? São, sim. Lula e Eunício. Que o presidente pegou, Eunício, eu vou aprovar, mas vou botar o teu nome porque eu não aguento mais você me pedir por essa lei. E é uma lei que beneficiou mais de 1 milhão de famílias do Nordeste brasileiro, porque a lei não serviu só para o Ceará, serviu para todo o Nordeste brasileiro. E hoje as pessoas conseguem renegociar a sua dívida com desconto, o terreno não vai para o banco e a pessoa não perde o seu bem. Muito bem. Deputado, eu espero, inclusive, que essa sua avaliação, esse diagnóstico, né, chegue aí à população, que lembre ou que seja informada, né, desses benefícios, dessas conquistas que o então presidente do Congresso, né, que o presidente do Senado é também o presidente do Congresso, trouxe aí para o Ceará, para o Brasil de maneira geral, tá bom? E eu queria finalizar lhe devolvendo a palavra para o senhor fazer as considerações finais. Querendo, ainda pode insistir no @Dep Daniel Oliveira, tá bom? Até você, Erivaldo, já decorou. Mas eu quero agradecer primeiro a oportunidade de poder participar do programa, agradecer a todo o Grupo Otimista pelo convite,
me sinto muito lisonjeado em poder participar. O debate aqui foi um bate-papo, Erivaldo, parabenizá-lo e agradecê-lo pelo convite. E mais uma vez encerrar e deixando o nosso Instagram, Dep Daniel Oliveira, Dep sem o ponto e o Daniel com 2 N's. Muito bem, deputado. Muito obrigado pela presença. O senhor é de casa, tá bom? Parabéns pelo trabalho. Boa sorte na caminhada. A gente se vê. Obrigado e um grande prazer participar. Um abraço. E assim chegamos ao final da edição de hoje do programa Política. A todos o nosso muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.